Boa tarde a todas e todos, todas que nos acompanham pela TV Alesp, todos os colegas. Quero fazer votos de saúde, de melhora para todos os deputados que já se encontram contaminados, por isso que é uma pandemia, né, e que já virou um estado de emergência mundial, né? Então, nesse sentido, fundamental a votação consensual na Casa Legislativa, que agora se reúne virtualmente, da aprovação do estado de calamidade no estado de São Paulo. É preciso, e nesses últimos dias, acho que todos nós, enquanto deputados e deputadas, a angústia ela é muito grande para que a gente consiga colocar em exercício a nossa função. Acho que existe, de uma forma geral, uma necessidade que o Legislativo do Estado de São Paulo se coloque cada vez de forma mais presente, de forma mais ativa. Então, eu começo a minha fala destacando os projetos de lei que estão dos deputados que já estão protocolados. Por quê? Porque nós somos aqui, né, nesse colegiado, nesse parlamento, né, muito plurais. Nós viemos de diversos lugares, seja do interior, seja da capital, seja jovem, seja com mais experiência, e, portanto, os projetos de lei dos deputados trazem consigo essa diversidade, que precisa ser mais do que nunca respeitada. É preciso dizer que cada vez mais a gente vê que essa doença não é uma gripezinha. É preciso destacar a irresponsabilidade do governo federal, e aí, nesse sentido, é impossível não falar disso, porque nós estamos aqui e a nossa função enquanto legisladores é orientar a população. Então, além de apresentar projetos de lei, além de colocar propostas, de sermos ativos dessa casa legislativa e desse presidente que coordena essa casa, colocar esses projetos de lei em discussão, é fundamental que nós também sejamos portadores daquilo que é a verdade. Existe aquilo que é a disputa de ideias na argumentação, que é legítima, e existe aquilo que são fatos. Nosso presidente está ignorando os fatos. Ele não está trabalhando com a possibilidade que o seu ministro da Saúde, o seu ministro, que ele mesmo nomeou, já disse que se nós não continuarmos isolamento social horizontal, ou seja, não apenas daqueles sujeitos que são do grupo de risco, nós podemos ter um cenário aí mais para frente de caminhões do Exército transportando corpos. Isso são palavras não minhas, são palavras do ministro da Saúde do governo do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, que inclusive está sendo cada vez mais conhecido como o presidente da irresponsabilidade. É o momento em que, até agora, o único medicamento, a única medida que se comprovou ser eficaz, é preciso que se diga, e eu faço um apelo aos deputados aqui que falem isso nas suas bases. A única medida que se comprovou eficaz contra essa doença até agora foi o isolamento social, para conter a disseminação. Nós, por enquanto, estamos vendo a realidade nos Estados Unidos e na Europa. Nós ainda não vimos como essa doença vai se espalhar no seu pico, no seu ágio. Nós ainda não chegamos a ver um país que tem tantas favelas como tem o Brasil. Então, a contaminação tende a ser superior, né? Então, no cenário mais pessimista, a Imperial College of London soltou um gráfico, né? No cenário menos pessimista, são 44 mil mortes. Deus nos livre, espero que a gente não chegue a esse número, mas no pior dos cenários, a gente está falando de milhões de mortes. Então, não é possível que essa casa... Isso não é ideologizar o debate de forma nenhuma. Isso se trata de orientações práticas que a população e que essa casa precisa dar com firmeza aos que nos ouvem agora, aos que nos têm como referência política. É preciso que a população fique em casa. É preciso que os patrões
dispensem seus funcionários para trabalhar de casa e garantam a remuneração deles. Assim como nós devemos fazer com aqueles trabalhadores que trabalham nas nossas casas, né? É preciso elevar ao máximo o nosso espírito, o nosso sentimento de solidariedade e empatia com aqueles que mais precisam. Por isso que nós apresentamos um projeto de lei que versa sobre, por exemplo, as mulheres que estão em situação de violência doméstica. Como ficarão as mulheres que estão em situação de violência doméstica em quarentena com seus agressores? Como ficarão os servidores públicos? E aí sim, os servidores públicos dos serviços essenciais não poderão parar. Esse é o espírito. Nós, inclusive, aqui não estamos parando aqui na nossa profissão. É possível trabalhar virtualmente, mas há profissões como os profissionais da saúde, como os profissionais da segurança pública, que eles não vão poder parar em nenhum momento. Ou seja, é preciso uma atenção especial a esses profissionais. Por isso nós apresentamos um projeto de lei também que prevê medidas emergenciais para evitar o contágio entre esses profissionais, e também a situação dos presídios. Se nós aplicarmos a taxa de mortalidade de países de primeiro mundo, né, 3,4%, que nós ainda não atingimos no Brasil, mas é possível, e os cientistas falam que não só nós vamos atingir, mas como é possível, quase certo, que nós vamos, infelizmente, né, isso é a ciência que está falando, né, especialistas que estão aí sendo entrevistados todos os dias, que é possível que no Brasil a gente supere essa taxa. Do ponto de vista do sistema penitenciário, isso significa entre 8 mil a 10 mil mortos só no estado de São Paulo. Nós estamos falando de um ambiente que tem tuberculose, um ambiente que tem uma concentração de pessoas tuberculosas, uma concentração de pessoas soropositivas, então é preciso uma atenção especial. Nós entramos com um projeto de lei que implementa um fundo emergencial para empregadores, para empregados, para trabalhadores afetados pela crise, ou seja, nós implementamos isso como uma possibilidade de arrecadação do Estado. E, por fim, queria dar um destaque aqui a outro projeto que prevê que os leitos dos hospitais privados sejam submetidos aos interesses públicos. Isso foi feito na Espanha, isso foi feito na Itália. É fundamental que isso seja feito também no Brasil, porque o coronavírus não vê classe social, não vê gênero, não vê cor, ele está por todas as partes. E, por fim, saudar a votação que aprovou o projeto de renda mínima, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e torcer para que ele seja novamente aprovado hoje no Senado. Apresentamos também aqui, à luz do que foi apresentado em âmbito nacional, apresentamos aqui também no estado de São Paulo, e eu peço, sei que é exaustivo, sei que é aflitivo o momento, mas eu peço que nesse momento nós não sejamos e não tenhamos uma postura antidemocrática de só vamos colocar o projeto de lei do governo agora em discussão. Nós estamos aqui e eu estou aqui para reivindicar que essa presidência coloque esses projetos de lei dos deputados, todos. Altair Moraes apresentou o projeto de lei, Gil Diniz apresentou o projeto de lei, PSB apresentou, quase todos os deputados, e projetos muito bons, projetos que precisam ser discutidos. Então, queria ter falado muito menos, acho que as medidas que o governo está fazendo, elas são importantes, mas são insuficientes, porque é preciso pensar no contágio das pessoas que não têm sequer água para lavar as mãos e não têm sequer sabão. E por isso destacar as iniciativas de solidariedade que estão acontecendo nas periferias da cidade de São Paulo. É muito importante que a gente se some a elas, que a gente, nos nossos espaços, nas nossas bases, replique essas ações de solidariedade. Então, deixar aqui para todo mundo que está assistindo a gente, fique em casa, se puder, não deixe de lavar as mãos. Hoje nós estamos num momento de coletividade. Para concluir, Isa. Ser diretas e claras. Essa é uma das funções do Legislativo. Obrigada, presidente. Desculpa aí não ter falado menos de 10 minutos.